Glória a Deus! Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Hoje é a unidade 6 e o dia 3, a verdade sobre suas circunstâncias. Vamos orar? Pai, nos capacita para entendermos tudo aquilo que o Senhor está falando conosco. Nos ensina a conhecer mais de Ti. Nos capacita a fazer a Tua vontade. Enche-nos do Teu Espírito Santo para mais e mais te entendermos, te conhecermos e fazermos a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura? Então já quero colocar aqui o glória a Deus. Aleluias. Vamos lá. Você não pode, começando a leitura, né? Você não pode conhecer a verdade sobre as circunstâncias que o envolve até que o próprio Deus a revele a você. Nos capítulos 5 e 6 de Êxodo, Moisés fez conforme lhe fora ordenado por Deus e pediu a Faraó que deixasse o povo ir. Faraó se recusou e multiplicou os encargos sobre os hebreus. Os hebreus se revoltaram contra Moisés e o criticaram por estar-lhes causando tantas dificuldades. O que você faria se estivesse no lugar de Moisés? Marque uma ou mais resposta. 1. Ficaria com muita raiva do povo e voltaria a cuidar das ovelhas. 2. Ficaria com raiva de Deus e diria a ele para arranjar outra pessoa para libertar o povo. 3. Chegaria à conclusão de que havia entendido mal a vontade de Deus. 4. Pacientemente voltaria a Deus para pedir-lhe a sua perspectiva sobre essa circunstância ruim. Então você vai marcar aí o que você faria, uma ou mais opção, tá bom? Continuando a leitura. A história de Moisés realmente me encoraja. As 3 primeiras respostas sugeridas acima são provavelmente a maneira como nós normalmente reagimos. Se você ainda não leu os capítulos 5 e 6 de Êxodo, baseando-se apenas no que eu disse, talvez você ache que Moisés tenha feito conforme o item 4. Mas não foi nada disso. Moisés culpou Deus e o acusou de não fazer o que havia prometido. Moisés disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Porque me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Em Êxodo 5, versículo 22 e 23, essas palavras de Moisés. Moisés se sentiu tão desencorajado que estava pronto a desistir. Êxodo 6, 12. Fico alegre em saber que Deus tem paciência conosco também. Pacientemente, Deus explicou a Moisés sua perspectiva. Queria que Faraó resistisse, a fim de que o povo pudesse ver sua mão poderosa operando a libertação. Deus queria que o povo viesse a conhecê-lo por experiência própria como o grande Eu Sou. Você deve aprender com o exemplo de Moisés. Quando vier a enfrentar situações confusas, não culpe Deus. Também não desista simplesmente de segui-lo. Vá a Deus e peça-lhe para revelar a verdade sobre as circunstâncias que você está atravessando. Peça-lhe para mostrar a você a perspectiva dele e então espere nele. Você precisa ter sua vida totalmente orientada para Deus. A coisa mais difícil que terás de fazer em qualquer tempo será negar-se a si mesmo, assumir a vontade de Deus para a sua vida e reagir e seguir Deus. A parte mais difícil do seu relacionamento com Deus é ter a vida centrada nele. Se você conseguisse firmar um dia inteiro de sua vida, iria descobrir que suas orações, suas atitudes, seus pensamentos, tudo é radicalmente centrado em você mesmo. É possível que você não esteja vendo as coisas segundo a perspectiva de Deus.
Você pode até tentar explicar a Deus sua perspectiva pessoal, mas quando ele se torna o Senhor de sua vida, só ele tem o direito de ser o centro de sua vida, o iniciador de sua vida, o dirigente de sua vida. É isso que significa ter Deus como Senhor de sua vida. Ouvindo a verdade, mais um tópico aqui. Quando o Espírito Santo fala com você, ele lhe revela a verdade. Ou seja, ele fala sobre uma pessoa, ele fala sobre Jesus. A verdade é uma pessoa. Veja João 14,6. Os discípulos estavam no barco em meio a uma tempestade. Jesus dormia na popa do barco. Se você se aproximasse daqueles discípulos no meio da tempestade e lhe dissesse: qual é a verdade sobre essa situação? O que responderiam? Eles diriam: estamos perecendo. Mas isso era a verdade? Não. A verdade estava dormindo na polpa do barco. A verdade é uma pessoa. Logo em seguida, a própria verdade se poria de pé e acalmaria a tempestade. Então eles conheceram a verdade sobre as circunstâncias que os envolviam. A verdade é uma pessoa que está sempre presente em sua vida. Você não pode conhecer a verdade de suas circunstâncias até que Deus mesmo a revele. Ele é a verdade, e a verdade está presente e ativa em sua vida. Vamos lá para a tarefa. Leia Lucas 7, 11 ao 17, transcrito à esquerda, e responda as perguntas abaixo. Se você conseguir pausar aí, dá para ler, tá bom? 1. Suponhamos que você tivesse ido a esse enterro antes de Jesus chegar. Como você acha que a viúva de Naim responderia à pergunta: qual é a verdade a respeito desta situação? Ela teria dito, escreve aí. 2. Quando a verdade, Jesus, se fez presente, que diferença houve? 3. Quando a verdade, Jesus, se revelou àquela multidão, como a multidão reagiu? Você responde, tá bom? Se você tivesse perguntado àquela viúva, quando ela estava acompanhando o cortejo fúnebre do seu próprio filho, qual a verdade desta situação? Ela talvez respondesse: meu marido morreu ainda jovem. Eu tinha um só filho e ficava imaginando que teríamos juntos muitos dias maravilhosos ainda. Ele iria cuidar de mim e viveríamos em comunhão. Agora meu filho está morto e tenho de viver sozinho pelo resto de minha vida. Mas essa era a verdade? Continuando a leitura aqui. Não. A verdade estava ali no meio deles. Quando a verdade estendeu-se até aquela mulher e tocou o seu filho e restaurou, tudo mudou. Você não conhece a verdade sobre nenhuma situação antes de ouvi-la dos lábios de Jesus. Quando Jesus pôde revelar-se nessa circunstância, o medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinhas. Versículo 7, capítulo 7, versículo 16 e 17. Jamais determine a verdade de uma situação qualquer apenas olhando as circunstâncias. Nunca avalie sua situação antes de ouvir o que Jesus tem a dizer. Ele é a verdade. Mais uma tarefa aqui. Leia João 6, do 1 ao 15 e responda as perguntas abaixo. 5.000 pessoas famintas vieram ter com Jesus. Ele queria alimentá-las. Se você fosse perguntar aos discípulos qual era a verdade daquela situação, o que acha que eles responderiam? 2. Por que Jesus perguntou a Filipe sobre um lugar onde pudesse comprar pão? Versículos 5 e 6. 3. Quando a verdade, Jesus, se fez presente, que diferença houve? Tem uma quarta pergunta aqui. Quarta, deixa eu aumentar aqui um pouco. Quando a verdade
Jesus se revelou àquela multidão, qual foi a sua resposta? Responda aí no seu caderno, tá bom? Eu me pergunto se Deus às vezes não testa nossa fé, como fez com Filipe. Por vezes, ele nos diz, dai-lhes vós de comer, e nossa igreja responde, o nosso orçamento não nos permite. Se você tivesse perguntado aos discípulos naquele momento qual era a verdade sobre aquela situação, eles provavelmente teriam dito, não podemos fazer isso. A verdade sobre a situação é que não é possível alimentar tanta gente. Era verdade? Não. Conhecemos o final da história. A verdade alimentou 5.000 homens e suas famílias, e ainda ficaram 12 cestos cheios de sobras. Suponhamos, continuando a leitura, suponhamos que Deus diga à sua igreja, levem o evangelho ao mundo todo. Mas ela responde, não podemos. A verdade então se porá no meio dessa igreja como seu cabeça para dizer, creiam em mim, eu jamais lhe darei uma ordem sem colocar à disposição de vocês o meu poder, que tornará possível o cumprimento dessa ordem. Confiem em mim e me obedeçam, e o que eu ordenei acontecerá. Próxima tarefa. Faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique as afirmações ou versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda às perguntas. Qual foi a afirmação ou versículo mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras, como uma oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Tem aí um resumo. Jamais determine a verdade de uma situação simplesmente por olhar para as circunstâncias. Eu não posso conhecer a verdade sobre minhas circunstâncias antes de permitir que Deus me fale sobre elas. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para revelar a perspectiva de Deus sobre as circunstâncias. Escreva aí no seu caderno, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te dou. Nos revela a verdade da tua perspectiva, Deus. Nos capacita para isso. Enche-nos com teu Espírito Santo, revelando-nos a tua vontade, pois queremos executá-la. Capacita-nos para a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Comente aí conosco como você está acompanhando aí esse livro. Que Deus abençoe a todos, na paz e até amanhã.